Olá pessoal, desejo a vocês a paz de Deus, que excede todo o entendimento, o amor de Deus que excede o entendimento seja sobre as vossas vidas. E hoje nós vamos continuar falando, refletindo nos maravilhosos ensinos de Jesus aos discípulos, lá no Sermão da Montanha, ou lá na montanha, né, que é chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que também é aplicado a todos nós, a todas as gentes, em todos os tempos, em todas as épocas, em qualquer parte do universo. Esses ensinamentos maravilhosos que precisam ser valorizados, ser aplicados, ensinados, inclusive ser discutido nos centros acadêmicos e ser aplicado lá também. Então, eu vou comentar com vocês hoje o capítulo 6, versículo de número 24. Eu sou o professor Nelson Ferreira de Lima. Se você não é inscrito no nosso canal, vá lá, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Se você gostou, né? Se não gostar também, não deixa like e não compartilha nada. Então vamos lá. O capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas, né? Muitas traduções da Bíblia traz como riqueza essa palavra Mamon. Bom, o ensino de Jesus ele é simples. Ele ensina, ele explica o porquê e muito fácil de entender. Bom, talvez alguém possa ter dificuldade em entender esse texto. Então eu vou explicar. Eu quero comentar todo o Sermão da Montanha. Ora, o contexto que Jesus traz desse ensinamento é o contexto em que havia escravos naquela época, né? Então, um escravo ele não era escravo de dois senhores, de dois donos de fazenda, de dois grandes agricultores ou pecuaristas. Ele era escravo apenas de um. E não tinha como ele ser escravo de dois. E ainda se acontecesse dele ser escravo de dois senhores, ele ia estar agradando a um e ia estar desagradando ao outro. Ele amaria um e desprezaria o outro. Ele mostra isso a incompatibilidade. Então Jesus usa esse contexto social, esse contexto do trabalho da época, econômico também, para trazer uma lição espiritual para os discípulos e também aplicada a nós, dizendo que da mesma forma que um servo, um escravo, ele não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, assim também os discípulos, eles não poderiam servir a Deus e as riquezas, servir a Deus e ao dinheiro. Como assim servir a Deus às riquezas, servir a Deus e servir ao dinheiro? O dinheiro é pecado? Não. Primeiro eu quero dizer a vocês que ter dinheiro não é pecado. Ser rico não é pecado. Ser rico, inclusive, é um dom de Deus. É um presente de Deus a muita gente, tá? E quando conseguido, logicamente, de forma justa, granjeada, Deus abençoa você com inteligência, com trabalho, faz você prosperar e aí você consegue ser rico. Isso é uma coisa muito boa e agradável. E quem é rico? Quem tem dinheiro, por exemplo, ele não deve deixar ser escravo do dinheiro. E é esse ensinamento que Jesus traz aqui, não para os ricos, mas para todo mundo. Ou seja, você deve usar o dinheiro e não deixar o dinheiro te usar. Ou seja, você deve ser senhor do seu dinheiro, você deve mandar nele, você deve ser o dominador e não deixar que o dinheiro mande em você. Não que você seja um avarento. É isso aí que Jesus está ensinando para a gente. Então é simples, quer dizer que uma pessoa que é avarenta, ela não pode ser avarenta ao mesmo tempo que servir a Deus? Não pode, porque o avarento está servindo ao dinheiro, ele não pode servir a Deus. É simples isso daí. Se você tem dinheiro, se você é rico, use esse dinheiro para servir as pessoas. E é interessante que em Lucas, no capítulo 16, você vai ver, deixa eu até ver aqui a citação de Lucas, para eu não citar errado, o versículo 1 até o versículo 13, um grande exemplo de um administrador, um mordomo, chamado a parábola do mordomo fiel, que ele faz amigos com as riquezas que ele tem. E é isso que Jesus diz, que aquele mordomo ele foi sábio demais, porque ele fez o certo, ele não deixou com que o dinheiro, o lucro, fosse escravo dele, mas ele usou o dinheiro que nem dele era do Senhor, para fazer amigos e deu certo para isso. Então Jesus ensina que o dinheiro deve ser usado, inclusive para nossas relações aqui. Quem é inteligente, você sabe que com o dinheiro você pode também fazer amigos. Quando você socorre alguém em necessidades financeiras, aquela pessoa ela tem um carisma por você. Ela passa a ter carisma, respeito por você, porque você a ajudou, você socorreu ela em alguma necessidade que o dinheiro resolvia. Então o ensinamento de Jesus para a gente hoje aqui é esse daí. Não deixe o dinheiro ser senhor da sua vida. Seja senhor do dinheiro. O outro ensinamento de Jesus é:
não dá para ser avarento, miserável e servir a Deus ao mesmo tempo. Então você tem que escolher em servir ao dinheiro ou servir a Deus. A palavra mamon aqui ela é mais traduzida como dinheiro. E eu achei muito interessante um artigo científico que eu li do pastor Luiz Felipe Xavier. Esse pastor, ele é doutor, é formado em teologia pela universidade, né? Deixa eu ler aqui, eu estou com o artigo aqui aberto no meu computador, para eu não falar errado. Ele se formou pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e ele é doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, isso em 2019, obteve o título de doutor dele. E ele é professor da Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte, de 2005 a 2008, e ele também é pastor na Igreja Batista da Redenção em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, essas são as informações do artigo que foi publicado, e esse pastor, ele traz um comentário muito bom, até eu mandei para alguns amigos meus, esse artigo científico. O título do artigo científico é Servir a Deus ou a Mamon, uma análise exegética de Lucas, capítulo 16, versículo 9 a 13. Um artigo muito bom, gostei bastante, está de parabéns o professor, o doutor Luiz Felipe Xavier, muito obrigado por esse artigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso direto ao artigo, para quem quiser ler. E ele usa um método de utilização dele, é um método histórico crítico nesse artigo, e aí ele faz, nesse seu artigo, a crítica textual, a crítica literária, a crítica da redação, a crítica da forma, a crítica da tradição, a análise do conteúdo, um artigo muito bom. Excelente artigo, gostei bastante. Então eu vou deixar na descrição, quem quiser ler o artigo, também lê esse artigo científico aí na área do estudo, né, das escrituras sagradas, dos textos bíblicos, da teologia, assim chamado. Bom, então essa aí é uma das referências que eu estou dando para vocês, vou deixar aí. E se você gostou desse vídeo, compartilha também. Ficou clara a lição? Muito simples, né? De Jesus? Seja servo de Deus, não servo do dinheiro. Não deixe o dinheiro te escravizar, não seja miserável. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.